Como seria o mundo sem religiões? Essa foi a pergunta que me fiz essa semana, pois eu assisti o documentário de God Delusion, do Richard Dawkins, que é o grande expoente do ateísmo na Inglaterra. Eu já tinha lido o livro dele antes, acho que foi no ano passado ou retrasado. Eu não sei como é que está no Brasil, mas acho que é Ilusão de Deus, ou não sei como foi traduzido no Brasil, mas eu tenho um sério problema com o Richard Dawkins, porque, embora eu concorde com muita coisa que ele diga sobre as religiões, sobre o papel da religião na sociedade, como elas acentuam diferença entre os seres humanos, por outro lado, eu acho que ele é muito agressivo na defesa do ateísmo. Eu realmente não curto essa militância, mesmo que eu não curto uma militância religiosa. Eu acho que as pessoas têm direito de acreditar no que elas quiserem, de não acreditar no que elas não quiserem. Então, não acho que você tem que forçar suas ideias, não acho que você tem que forçar aquilo que você acredita nos outros, cada um na sua. E eu acho que ele é um pouco ingênuo também, ou muito ingênuo, porque nesse documentário do God Delusion ele afirma que o mundo seria muito melhor sem as religiões, que elas instigam guerras, elas instigam violência, que elas justificam muitas atrocidades das pessoas entre elas, sabe, um grupo contra o outro, e eu não concordo com isso. Eu não acho que a religião é a causa da violência, mas eu acho que a violência presente nos dogmas, presente nas religiões, presente nos livros sagrados, são um reflexo da violência que existe na nossa sociedade, existe na gente. Nós somos animais violentos, nós somos selvagens. Eu não acredito que a não existência de religiões, o fato de não existir nenhuma religião no mundo, ia pôr um fim nas nossas diferenças. Se não fosse religião, seria outra coisa. Seria um time de futebol, como as pessoas se matam às vezes em saída de estádio por causa de times. Ou seria política. Inclusive no século XX, o maior número de mortos, muitos e muitos milhões, foram causados por guerras, né, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, que não tinha a ver com religião, tinha a ver com política, tinha a ver com dominação de território, tinha a ver com dominação de recursos naturais, tinha a ver com expansão territorial, sabe? Não tinha a ver com religião. Eu nem sei dizer se o Holocausto foi por causa da religião. Na verdade, os judeus foram um bode expiatório econômico, né? Hitler usou argumento econômico para atracar os judeus, e havia também a segregação, quer dizer, havia uma série de fatores históricos que fizeram com que os judeus fossem perseguidos, mas não é apenas a religião, não foi apenas a religião. Eu não acredito realmente que o mundo seria muito melhor sem religião. Não acho que faria muita diferença. Continuaríamos tendo guerra, continuaríamos tendo conflitos, continuaríamos tendo diferenças, pois a discriminação de raça, a discriminação entre homem e mulher, a discriminação de nacionalidade, a discriminação por vários outros fatores, há vários fatores que instigam o ódio entre certos grupos. Basta te ver a política no Brasil agora entre os direitistas e os esquerdistas, que é uma briga ideológica, não é uma briga religiosa, embora haja um elemento religioso no pessoal de direita, mas não é isso que motiva o ódio, são vários outros fatores de intolerância que são da nossa natureza humana. A gente não consegue aceitar o diferente, a gente não consegue aceitar aquele que não concorda com a gente. Nós não conseguimos tolerar o outro. E quando isso acontece em certas sociedades que parecem onde há essa tolerância, não é porque as pessoas são realmente tolerantes, mas porque elas reprimem esses instintos preconceituosos. Elas fingem que não são preconceituosas por causa de vergonha, por causa da lei, por causa de, sabe, por outros fatores externos que coagem, que suprimem esse comportamento agressivo e intolerante. A gente pode ver muito claramente isso agora na Inglaterra, no Reino Unido, com o Brexit, com a saída da União Europeia, que isso estimulou uma onda xenófoba, uma onda de racismo no país. Houve ataques contra indianos, houve ataques contra paquistaneses, contra poloneses, então saiu do armário, sabe? As pessoas tiraram esse ódio dentro delas, se sentiram legitimadas pelo discurso do Brexit, de sair da União Europeia, porque foi anti-imigração, basicamente, ou essencialmente foi isso. Então as pessoas usam qualquer desculpa para poder justificar os seus ódios. A religião é uma justificativa, mas não é a única. Se não existisse, haveria outras possibilidades. Inclusive o próprio Harari, né, o historiador israelense, ele afirma que a religião, assim como outras ideologias, como a política, como certas noções que a gente tem, né, de direitos humanos, de certas filosofias, são construções imaginárias que nos permitem conviver em sociedade. Elas nos ajudam a lidar com o outro. Claro, se o outro for parecido com a gente, né? Se você vive num país islâmico, onde todos acreditam nas mesmas coisas que você, é muito mais fácil conviver, porque as pessoas têm uma mesma ideologia. Agora, se surge alguém diferente, um judeu ou um cristão, há um conflito, porque aquilo ali vai contra aquilo que você acredita. Mas não é exclusividade deles, não são os islâmicos que são intolerantes. O ser humano é intolerante. Um cristão não é tolerante com o diferente também. Um cristão não é tolerante com alguém que segue o candomblé, ou um espírita, ou um muçulmano. As pessoas não se aceitam, elas não se toleram. E também, em outro sentido, indo contra o Dawkins,
que ele supõe que se não houvesse religião, o ser humano seria muito mais racional, refletiria muito mais criticamente sobre o mundo, não seguiria certos dogmas, não seguiria certas tradições, ele se recusaria a ser manipulado. Eu discordo completamente dele nisso. Nós gostamos de pensar que nós somos racionais, sendo que, essencialmente, e na maior parte do tempo, nós agimos por instinto, nós agimos irracionalmente, e a racionalidade, né, essa nossa reflexão, ocupa apenas uma fração do nosso dia. Muitas vezes a gente usa a razão para justificar o nosso instinto, para justificar a nossa irracionalidade. E talvez essa seja uma contribuição do século XX na psicologia, na filosofia, para compreender como nós somos irracionais. O Freud, o Bataille, o Lacan e muitos outros que trabalharam com a mente humana e com a história das ideias perceberam muito claramente como a gente não age de acordo com a racionalidade. Nosso comportamento é um comportamento que vai muito pelo hábito, pelos costumes, pela repetição. A gente não para refletir sobre as coisas. Porque se a gente parasse para refletir sobre as coisas, a gente não faria muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia. E também seria impossível conviver, porque toda vez que você for parar para refletir, você não faz mais nada, porque você fica o tempo todo pensando nas coisas e não age. Seria impossível a ação. Se não houvesse religião no mundo, seria a mesma coisa. O mundo não seria diferente. Nós continuaríamos nos odiando, continuaríamos nos matando, haveria guerras, haveria massacres, haveria intolerância, haveria preconceito, só que de uma outra maneira, com outras justificativas, com um outro formato. Para mim, o mais importante do que abandonar as religiões, do que renegar as religiões, do que tentar suprimir as religiões, é tentar estimular um pouco o senso crítico, tentar instigar um pouco essa noção de parar, às vezes 1 hora por dia, ou meia hora por dia, para você refletir sobre as coisas, refletir sobre aquilo que você acredita, refletir sobre aquilo que você faz no seu dia a dia. Parar e pensar por quê? Parar e pensar para quê? Qual o sentido disso? Porque quando você faz essa reflexão, você vai questionar os seus dogmas, você vai questionar as suas crenças, os seus preconceitos e talvez revise para não fazer de novo no futuro. Isso ajuda muito no seu convívio. Por que eu tenho que odiar um esquerdista? Por que eu tenho que odiar uma feminista? Por que eu tenho que odiar um negro? Por que eu tenho que odiar um muçulmano? Por que eu tenho que odiar um pobre? Sabe? São coisas que, se você parar para pensar, você vê que não tem sentido. Que você só está repetindo um discurso que você ouviu a vida inteira e que você internalizou e que você não se dá conta que está entranhado em você. E para se livrar disso, apenas parando e se perguntando, por quê? Por que assim? E quando você fizer isso, a intolerância no mundo não vai acabar o preconceito, não vai acabar o ódio. Mas pelo menos você pode fazer esse esforço de mudar isso. De uma pessoa faz muita diferença, porque a sociedade é composta desses átomos. E se cada átomo parar para fazer esse esforço, quem sabe em algum momento, a longo prazo, mude alguma coisa. Mas eu não sou otimista. Então, eu discordo radicalmente do Richard Dawkins. Eu não acho que o mundo precisa abolir as religiões, que elas são veículos de ignorância, porque o ser humano é ignorante, o ser humano é preconceituoso e o ser humano é intolerante. Talvez você não seja, talvez eu não seja, ou não sejamos em alguns aspectos, mas para todos nós é muito difícil aceitar o diferente, aqueles que não concordam com a gente, aqueles que representam o oposto daquilo que a gente acredita. Isso é ofensivo às vezes pra gente. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que o mundo seria melhor, seria pior sem religião? Deixa no comentário aqui embaixo. Assina o canal se não ainda, dá um joinha e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!